Ih, rapaz, e aí? Vocês gostariam que Gabigol continuasse no Flamengo? Sim ou não? Essa é a notícia do Flamengo no momento. A permanência do Gabigol. O Marcos Braz falou, deu entrevista e tem muito sobre esse assunto. Alguns comentaristas acham que o Flamengo vai acertar e outros comentaristas acham que é um erro do Flamengo. Mas na sua opinião, é erro ou acerto a permanência do Gabigol? Ficou interessado e quer saber toda essa treta, todo esse furdunço e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Bom, e até o final o Flamengo promete disputar não só uma vaga nas competições, título também, certo, na Copa do Brasil, por que não no Campeonato Brasileiro? O Felipe Luiz e o Gabigol aparecem na nossa tela. Esse jogo tá virando, hein? Será, Mari? Ah, o amor. Quando tem amor, dá pra reconquistar. Tudo se resolve, não é verdade? Não é, Pedro? Ou eu tô sendo muito iludida e muito ingênua? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Olha, Mari, tá sendo, diria por enquanto, muito romântica, né? Muito apaixonada, porque não dá pra dizer assim que melhorou bastante a situação do Gabigol, não. Dá uma pequena fagulha de esperança por enquanto. Nos torcedores, assim, talvez por conta de ter voltado a ser titular, ainda tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava praticamente esquecido ali, relegado a segundo reserva, né, mesmo com a ausência do Pedro, enfim, mas o Gabigol agora é o titular confirmado pelo Felipe Luiz, foi titular nas últimas 2 partidas, teve uma breve melhora na sua movimentação, ainda não voltou a marcar gols, mas de fato o Gabigol tem um apoio, suporte do treinador Felipe Luiz, que é o técnico até 2025 em contrato, pelo menos. Mas tem uma eleição pelo caminho, então tudo pode mudar até lá. No último fim de semana, no sábado especificamente, horas antes, sempre bom a gente dar o contexto, horas antes da eleição municipal, que tinha eleição para vereador, Marcos Braz, que era candidato à reeleição como vereador, acabou não conquistando essa reeleição, ele entrou numa live com a jornalista Raíssa Simplício e falou, entre outros temas, sobre o Flamengo, sobre a questão do Gabigol. Então ele tentou falar um pouquinho, aí mudou um pouco aquele perfil, aquele discurso de que pouco provável, de que o Gabigol não deveria ficar. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade de permanência do jogador, do camisa 99 do Flamengo. Será que ele pode ficar mais um pouquinho, quem sabe 25, 26? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Marcos Braz disse para a Raíssa Simplício. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal tá brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que tá havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Tá, então, o Marcos Braz falando com a jornalista Raíssa Simplício, e aí, além desse contexto eleitoral que havia nesse último domingo, tem um outro contexto eleitoral do dia 9 de dezembro, aqui atrás, na Gávea, que vai acontecer o pleito, né, pela presidência do Flamengo no próximo triênio. Então tem 4 chapas mais fortes, mais 6 inscritas. Então, de fato, vai ter essa disputa aberta aí. Não se sabe nem quem vai comandar o clube na próxima temporada, embora o Flamengo tenha feito esse contrato com o Felipe Luiz até o fim de 2025, não se sabe quem vai ser o próximo comandante, e a partir do dia 9 de dezembro, o Flamengo, à noite, vai ter um novo comandante para o próximo triênio, e aí sim, essa nova gestão pode tomar as rédeas aí e avançar, no caso, o Gabigol, o que não houve de avanço
até agora. A situação permanece a mesma, tem aquela oferta ali de 1 ano que o Gabigol não topou, 50% de aumento, então a situação permanece inalterada. Houve sim essa marola aí, que a gente pode dizer, criada com essa fala do Marcos Braz, essa mudança de perfil dentro de todo esse contexto que a gente já explicou. E o Marcos Braz, né, Pedro, ele coloca muito nessa cota também dessa relação com o Felipe Luiz. E a gente tem o Gabi com o Tite e com o Felipe Luiz nessa temporada sem o campeonato estadual. Com o Tite, 20 jogos e 2 como titular, mas em termos de minutagem, né, que o Felipe Luiz já tem o mesmo número como titular e a minutagem muito maior. Tem 2 gols, teve 2 gols e 1 assistência com o Tite. Com o Felipe Luiz ainda nada, mas aumentou o seu número de finalizações no alvo ali por jogo, claro, um recorte menor, mas é a minutagem que chama a atenção. Faltando ainda um outro, assim, do lado coluna? do Tite, do lado do Felipe Luiz, tem assim, com o Pedro disponível. Sim. Porque não é que ele foi reserva com o Tite, ele foi reserva com o Pedro. É verdade também que muitas vezes o Tite teve a oportunidade de usá-lo no time titular e não usou. Carlinhos. E colocou Ele o era o Carlinhos. último da fila. Mas aí a questão pode ser, se o Pedro tivesse no time, o Gabigol seria o titular? Do Felipe Luiz? Do Felipe Luiz, Não, isso. porque o Gabigol se tornou uma urgência. Não. E eu concordo que ele melhorou. Concordo. Uhum. Concordo que ele tá... Difícil falar dessas coisas que são subjetivas, assim, tá mais interessado. Mas ele tá participando mais. Ele tá mais competitivo em campo. Agora, se tivesse o Pedro, o contrato dele ia terminar. Uhum. Porque com Tite ou sem Tite, com o Felipe Luiz, tudo, ia jogar o Pedro. Olha os números do Pedro. O Pedro, parado há um tempão, é artilheiro do Brasil ainda. É verdade. E com o Tite, se o Tite permanecesse no cargo, aí de fato ele não ficaria mesmo, né? Não ficaria. Não dá pra imaginar. É que aí não teria nem assunto. Não teria nem assunto. Porque se o Tite estivesse, significaria que o Flamengo estaria vencendo aí os campeonatos ainda, né? Disputando os títulos e o Gabigol estaria de fato sem espaço. 3 pontos interessantes. Uma entrevista antes da eleição. Tô falando aqui há quase meia hora, ele só destacou 3 pontos. Uma entrevista antes da eleição. Ele não foi eleito, né? Não. Outra situação. Quando o Braz falava sobre o Gabigol, sempre mais fechado, um tom de fim de ciclo. Agora, com sorriso. É verdade. sorriso, E otimista. a gargalhada é um casamento que ninguém quer terminar. E terceiro, o que mais me incomoda. Qual? Ele jogou na contra do Tite. Jogou na contra do Tite. Sendo verdade que ele também. já tinha... Sendo que a direção tinha uma posição também, institucional. Verdade. O que ele fez ali foi jogar na contra do Tite. Agora com o Felipe Luiz. E ele não tá falando de qualquer jogador, ele tá falando de um jogador histórico, de um ídolo rubro-negro, que tudo bem. Não tô colocando aqui o Gabigol como vítima, não. O Gabigol também errou demais e caiu muito de produção. E muitos desses erros fora de campo. Sim, ele se colocou numa posição de possibilidade de não renovação. Ao mesmo tempo, era óbvio que o Tite, dentro do modelo de jogo dele, confiava mais no Pedro para ser esse 9. Só que eu acho que foi um erro muito grande, a partir da lesão do Pedro, o Gabigol ser o último da fila. Aí era o momento do técnico criar um repertório e tentar resgatar um jogador que pode ajudar e está ajudando com o Felipe. Não é ainda aquele jogador, está muito distante do cara que empilhou taças, fez gols de maneira constante, foi ultra decisivo, mas você já vê um jogador mais participativo porque tem algo que eu acho que é fundamental na vida, né? Quando alguém te passa confiança, você, Bruno, quando o Felipe te passa confiança aqui, você vem com tudo para apresentar, a Mari também. Agora, se o teu chefe não passa essa confiança, o ambiente está pesado e está sem clima, o jogador também não fica muito motivado. Erra mais. Sim, quando eu trabalho, por exemplo, com a Mari, fica complicado, né? A gente tá no ar. Você também sente isso? O Donan é o nosso Gabigol, porque ele chega aqui acuado, com medo do mundo, o mundo vai acabar, olha pra mim e fala, não vão renovar meu contrato. Eu falo, calma, Donan. Vai dar certo. Falta 2 anos ainda pra acabar seu contrato. Isso. Vai Então, dar tudo Sabe certo. uma coisa assim, que é muito difícil no futebol? É bem difícil dos outros... Futebol não é normal, né? Futebol é bem diferente mesmo de tudo. Porque, sim, a gente está falando de uma relação de trabalho. Isso aí. Sim. Ele é funcionário da empresa, do banco, da papelaria, do açougue, da empresa de ônibus. Ele é funcionário. Mas ele foi o funcionário que não teve um bom desempenho. Ele foi avaliado, ele não teve um bom desempenho. Tem tempo, hein? Já tem tempo. E agora, muito perto do fim de um contrato, do vínculo de
funcionário dele com o empregador, ele aparece de novo, jogando bem, trabalhando bem, chegando no horário, cumprindo as metas, vendendo, tal. Sim, sim. O que faz um funcionário comum. E a empresa tem dificuldade de ver como funcionário. Por quê? Porque o futebol é diferente. Porque ele é o Gabigol. Ele me faz lembrar do River, ele me faz lembrar daqueles gols, ele me faz lembrar do Atlético Paranaense na final, ele me faz lembrar... Ele é o Gabigol. Então, mas em 2 jogos a gente mostrou os números ali, mas 2 jogos foram suficientes para falar, tá vendo, tem que renovar e vai continuar? Não, mas melhorou. Mas aí... Não, porque aí, Mário... Mas melhorou e a gente volta pro Pedro. Então, mas aí é o Ele seguinte... não estaria nem jogando. E tem que ver o molde desse contrato, né? Se esse Então, casamento for aí continuar. que eu vou chegar, Esse é o ponto. Mari, porque assim, eu acho que o Pedro pode ajudar a gente. Essa proposta da renovação é de outubro do ano passado. Sim. Não é isso, 23, Pedro? né? De 23, que é com esse aumento aí de 50%, aumento de 50% e mais Não um ano. existe. Ele fez... Na Eu empresa, adoraria que existisse. Eu adoraria que existisse. Amanhã eu tenho reunião, vou levar pro Então, nosso chefe. leva o contrato do Gabigol. Eu ou o Gabigol, quem tá jogando mais? Porque você, então... Não, mas não é nem quem tá jogando mais. Você, nesse ano, rendeu muito mais que ele. Sim. Olha aí. É Olha verdade. que nível, hein, Gabigol? Não, mas não é, Pedro. Essa proposta é do ano passado. Negociando aqui o contrato ao vivo. Ao vivo. O que ele fez nesse ano para justificar que o contrato seja renovado com o mesmo valor? É uma proposta mais recente, né, Bruno? Porque essa de 1 ano com 50% de aumento é mais recente. A que pegava mais era aquela de 5 anos de contrato que o Flamengo tinha encaminhado e tudo mais, o departamento de futebol, e aí chegou na cúpula ali do presidente Rodolfo Landim, houve muita pressão e aí o Landim de fato vetou aquele contrato pomposo com 5 anos, luvas enormes, etc. Essa de 1 ano de contrato com 50% de aumento é mais recente. Então o Flamengo apostando que o Gabigol pode mostrar um bom ano ainda, em 2025 no caso, e aí depois renovar mais à frente, seria essa a ideia. Mesmo assim, muita gente não concorda, porque já seria um reajuste diante do que o Gabigol não está jogando. E vocês falavam do Pedro aí, são perfis muito diferentes, né? Não só como jogadores, mas do que eles conseguem apresentar em pouco espaço. Durante o período que o Gabigol foi absoluto, o Pedro também tinha poucas chances. Ele entrava ali faltando 15, 20 minutos, que é mais ou menos o que acontecia com o Gabigol agora. E o Pedro geralmente deixava um gol, aproveitava suas oportunidades, demonstrava insatisfação também, mas o Gabigol não conseguiu mostrar isso. Então acho que essa é a grande diferença. Ele precisa de uma sequência, precisa de motivação e não se sabe se nessa reta final ele vai conseguir ter esse tempo hábil que ele não teve com o Tite. E até em alguns momentos com o Tite, que ele não era opção, ele também estava lesionado, né? E o Tite acionou o Carlinhos também por isso, fazendo aqui até sem querer uma defesa do Tite nesse sentido. E tem só uma coisa... Fala, Marra. Rapidamente, para não perder. Nessa época que o Gabigol era o titular e que o Pedro de vez em quando entrava e performava, até o Muniz também performava. Sim. Que jogava bem menos. Foi bem com o Ceni, né? E que hoje tá lá no furo, né? O que Fez eu ia, gol no final de semana. o que eu ia lembrar é que tem um campeonato mundial que vai ser disputado no ano que vem. O Flamengo precisa de não vai ter um centroavante de hierarquia ali para disputar esse campeonato, porque o Pedro, acho que não deve se recuperar a tempo, infelizmente, né? No 8 meio do meses, ano. né? Então, Vai estar voltando. então ainda tem talvez. isso na conversa. Agora tudo depende do Gabigol. O contexto que estava contra ele, o ambiente mais pesado, a falta de confiança do Tite, isso terminou. O Filipe Luís tem tido a confiança nele, falou sobre isso recentemente, que ele ainda está numa curva de retomada, de recuperação de confiança, e não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar a ser aquele jogador. Mas dentro de um time que está criando mais, que está jogando mais próximo, né, que está atacando com muita gente, né, que está com outra postura, eu acho que ele pode crescer ainda mais. Agora, um ponto negócio é negócio. Ele ainda não merece esse reajuste, dentro do que a gente viu de recorte recente. Só que o Gabigol tem uma boa idade. O Gabigol não acabou pro futebol. Não. Também acho que não. Claro que Não não. acabou pro E futebol. ele pode ser rival do Flamengo. Sim. É. E eu acho... Rival, não tô falando rival local. E sim, outra rival... coisa, Fala, Pedro. só a questão do doping também, né? Porque às Sim. vezes você acerta um contrato e ele pode parar de repente até abril de 2025. Ainda tem isso. Então, assim, negócio é negócio.
Você tem que chegar num acordo, parte financeira, né? Até que ponto o Flamengo está disposto a esticar a corda financeiramente e vai ser algo consciente para a permanência dele. Eu ainda acho que ele pode render muito. Só que também é algo interessante que o Pedro trouxe. No momento que o Pedro era titular, o Pedro era reserva, era merecido, porque o Gabigol estava performando. E o Pedro esperou, hein? Esperou por um tempo e agora, assim, até a lesão, a gente está falando do melhor atacante do país. Melhor camisa 9 do país. Claro. Ele machucou indo para a seleção. Só que a postura do Gabigol foi diferente. É. Foi uma postura mais eu sou mais estrela, cética. né? Acho que tem mais a ver também com a personalidade. Tem. E ele não rendeu, ele não pediu passagem quando teve as oportunidades. Eu sou mais cética e é o que o Pedro trouxe na primeira palavra dele ali, na primeira entrada. A conversa volta, esse sorrisão na cara, porque o Flamengo tá desesperado. Essa diretoria tá desesperada que não vai conseguir ser reeleita. Mas usam muito o Gabigol. Mas é isso que eu tô te falando. Uma nova A felicidade é o Felipe Luiz vai salvar meu ano. Ai, Felipe Luiz, meu Deus, terminando com um sorrisão. Nossa última cartada, Gabigol, fica, pum, aí eu sou reeleito. Pra mim, é só massa de termômetro da torcida. porque Por sabe- eles, outra eles coisa, não né? querem. Ele é o jogador que mais mexe com o torcedor rubro-negro. É E isso. você quer que ele mexa? Tem Fla-Flu e tem o Corinthians agora, na volta da data FIFA, para ele mexer com a nação. Pedro, vou me despedir de você e vou mandar um abraço para o Chapolin rubro-negro. Eita. Tá passando por um probleminha de saúde, Mari. Ai. Mas a família tá sempre ligada aqui conosco, assistindo sempre o Sport Center. Ele também, claro, mas a gente está desejando aí a rápida recuperação para estar aí de volta conosco, nos assistindo e principalmente ali na arquibancada do Maracanã. Um abraço aí, Pedro. Um abraço, Bruno, e um abraço pro Chapolin também. Tá sempre ali na mureta do Maracanã. Manda um abraço sempre pro Bruno e a gente sempre se encontra na muretinha ali. Então, um abraço e ótima recuperação pro Chapolin. Valeu, gente. Isso. Um abraço aqui do time do Sport Center e a gente fala também sobre bola de prata agora no nosso programa. Que é sobre ele, Bruno. Voltará a grande fase. Olha o Gabi pelo Flamengo no Brasileirão. Já pensou, Mariana? Fla-Flu e o Corinthians? O que esse homem aí é capaz de fazer? A comemoração ele assinando um contrato. 50% e não sei quantos anos de contrato ainda. Esses são os números. A média no Prêmio ESPN Bola de Prata aposta ganha 5,5, mas não marca desde o dia 20 de julho na vitória sobre o Criciúma. Olha, a saída do Tite aumentou a lista dos treinadores que comandaram o Flamengo nessa era Landim. A gente até mostrou aqui outro dia essa lista, né? Mesmo com as danças das cadeiras, chama atenção a geração vitoriosa rubro-negra. O que o Flávio Vinick fez? Ele fez uma linha do tempo para explicar isso melhor pra gente. Grande Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Começou a era Felipe Luiz no Flamengo na reta final de 2024. A diretoria rubro-negra aposta no ex-jogador que virou técnico esse ano para salvar a temporada. Felipe Luiz substitui Tite e se torna o 11º técnico da gestão do presidente Rodolfo Landim. As demissões com multas rescisórias custaram ao clube um total de mais de 50 milhões de reais. Pelo tamanho e a estrutura do clube, eu acho que não é tão alto. Erraram no planejamento. Abel Braga foi o primeiro treinador da atual diretoria. Pediu para sair e não gerou despesas, assim como Jorge Jesus, o mais vitorioso desse período que pagou a própria multa. Já a demissão de Domenech Torrent custou 11 milhões e 500 mil reais. A do Rogério Ceni, 3 milhões de reais. Renato Gaúcho não teve o contrato renovado. A diretoria pagou mais de 7 milhões de reais na saída do Paulo Souza. Dorival Júnior não renovou, apesar dos títulos da Libertadores e Copa do Brasil. A multa do Vitor Pereira foi a maior, 15 milhões de reais. Depois vem a do Sampaoli, 9 milhões e meio de reais. Agora, a saída do Tite custou pouco mais de 4 milhões de reais. Algumas trocas eu admito que entendo que foi realmente um erro de planejamento. Tirou o Tite para entrar o Filipinho, graças a Deus. Você pagou uma multa, mas você pode ser campeão. Você pode ser campeão. Então, se for campeão, valeu a pena o investimento da multa, né? Os dirigentes se defendem, enaltecendo os títulos conquistados na gestão Landim. De 2019 para cá, foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 4 estaduais,
2 Supercopas e 1 Recopa Sul-Americana. Em relação à parte financeira, eles garantem que o clube aumentou o faturamento nos últimos 6 anos. Será que o torcedor considera essa diretoria a melhor da história do Flamengo? É a mais vitoriosa, né? Mas, na minha opinião, a do Bandeira foi a melhor. Uma das melhores eu posso dizer que sim. Em arrecadação foi a melhor diretoria. No fim do ano tem a eleição no Flamengo. O ambiente até lá vai depender dos resultados em campo. Um desafio e tanto para Filipe Luiz, logo no primeiro trabalho como técnico de um time profissional. Vene Casagrande, olha só. O torcedor falou ali pro Flávio Vinick o seguinte... Ih, gente, tá meio torto esse laço. Não tá não, Vene? Tá meio torto. O torcedor falou assim o seguinte ali, ó. Erro de planejamento. E você soltou aqui, ó, que planejamento? Pois Por quê, Vene? Se a gente for parar e analisar, Fernandinha, não teve um planejamento, né? Pra mim, uma grande crítica que eu tenho à gestão Rodolfo Landim é que planejamento esportivo nunca teve. E eu acho que esse bom VT do Flávio Vinick, inclusive, parabéns ao Flavinho pelo VT, mostra muito bem isso. Em determinados momentos, as escolhas dos treinadores, a gente parava e analisava. Por que esse treinador está sendo escolhido? Até aqui em off a gente estava debatendo sobre isso. Por exemplo, quando veio o Domenech, pós Jorge Jesus. Para mim o maior absurdo foi quando veio o Vitor Pereira, sendo que o Flamengo tinha à sua disposição nada mais, nada menos que o Dorival Júnior, que tinha acabado de ser campeão tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores e, querendo ou não, até fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro na medida do possível. E aí a diretoria opta por não renovar com o Dorival Júnior e trazer o Vitor Pereira, treinador esse que perdeu pro Dorival Júnior tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. O saldo do Dorival foi, ele ganhou Copa do Brasil. Copa do Brasil e Libertadores. Exatamente. E, querendo ou não, venceu do Vitor Pereira tanto na Libertadores, se eu não me engano, na semifinal, contra o Corinthians, e venceu a final da Copa do Brasil contra o próprio Corinthians com o Vitor Pereira. Lembra pra mim, quantos títulos tem na era Landim? Tem. São vários. O brasileiro. O brasileiro e a Libertadores de 19 com Jorge Jesus. Tem Supercopa do Brasil. A Supercopa. Aí tem o brasileiro com o Rogério Ceni. Sim. Né? E depois a Copa do Brasil e a Libertadores com o Dorival. Com o Dorival, eu pergunto isso pelo seguinte, pra gente tentar fazer dar uma análise de todos dos rostinhos que estão por aqui, os únicos que levantaram taça. Jorge Jesus. Esse e esse, tá? Sim. E aí, dos 3 que levantaram taça... O Tite também levantou o Campeonato Carioca, né? Não deixa de ser. Sim, mas vamos falar de tudo título bem, grande? beleza. Vamos ver. 2 Libertadores, 2 brasileiros, um com o Rogério, com Jesus, 4 cariocas, mas vamos falar de título grandão. Beleza. 2 Supercopa e 1 Recopa, que são respingos do que foi feito numa temporada, Supercopa e a Recopa. Sim. Aí a gente olhou o Jesus, o Ceni e o Dorival Júnior. De todo mundo aqui, são eles 3 que levantaram taça, porque esses 2 levantaram 2. Sim. Esse aqui é um ponto fora da curva de tudo que aconteceu aqui. Sim. Ele foi um casamento que deu certo na história do futebol, não estamos nem falando só de Flamengo. Esse aqui fez um trabalho em que ele fez um bom trabalho, mas que também ele pegou jogadores voando como um Gabigol, por exemplo, no auge, na minha opinião, da sua carreira. O Gabigol comeu a bola desse campeonato brasileiro. Exatamente. E esse cara aqui que chegou para resolver um monte de problema e resolveu, e que de todos eles, ele foi o mais injustiçado, Vene. Com certeza. E se a gente for parar e analisar, por exemplo, o Jorge Jesus, quando ele chegou, ele teve tempo para trabalhar, porque muita gente não lembra disso, mas ele teve ali um período de 1 mês, se eu não me engano, era a Copa América que estava acontecendo, ele teve 1 mês para preparar a equipe. O Dorival Júnior, ele chega sem nenhum legado, ele não teve tempo para trabalhar a equipe, muito pelo contrário, ele teve muito pouco tempo. E a corda no pescoço. A corda no pescoço, uma cobrança muito grande, inclusive uma cobrança da própria torcida, que na ocasião foi contra a vinda dele, porque ele era treinador do Ceará. Todo mundo falava isso, até mesmo em tom de preconceito. Como que um treinador do Ceará vai assumir o Flamengo no meio da temporada e vai dar certo? E deu certo. Tanto é que ele conquistou 2 taças e fez uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, diante de um cenário totalmente bagunçado. O Paulo Souza não deixou nenhum legado para o Dorival Júnior, muito pelo contrário. Né? Deixou uma bagunça danada, mentira. Deixou um telão lá que na ocasião todo mundo bateu palma quando veio o telão. Foi bom. Apenas isso. Então assim, eu gosto muito de ressaltar o trabalho do Jorge Jesus, por motivos óbvios, para mim é o grande treinador que eu vi como treinador do Flamengo, e o Dorival Júnior, pelo que ele fez aqui à frente do Flamengo. Não foi um feito fácil,
todo mundo brincava, mas o feijão com arroz dele foi um feijão com arroz muito maravilhoso, com um tempero super especial. E eu adoro! Pois é. Gente, tem um prato melhor na vida do que um feijão com arroz? É o básico muito bem feito e a diretoria, nada mais, nada menos, deu um pé na bunda do treinador para trazer o Vitor Pereira, que fez um trabalho terrível à frente do Flamengo, tanto é que foi demitido, mas recebeu a multa rescisória mais alta durante essa gestão aí, que foi de 15 milhões de reais. E aí a gente está falando de todo mundo aqui, 3 que venceram, 2 com propriedade, o Jesus porque fez história aí no futebol brasileiro, ô Pedrosa, e o Dorival, que como o Vene já disse, com o carro andando trocou o pneu, resolveu, e na minha opinião, se você for parar para pensar em eficiência, em o que é receber um Flamengo com problema, com a torcida em cima, que foi o que aconteceu na hora que o Dorival chegou, de todo mundo aqui, o que foi vitorioso, o Dorival é que foi o mais eficiente, se a gente for parar para pensar de como o clima estava quando ele chegou. E mesmo assim, ele foi o mais injustiçado em sua saída, Pedrosa. Eu acho que você conseguir 2 títulos depois do trabalho do Paulo Souza, que nem foi um terror todo, mas que já não condizia mais com o que a torcida queria, com o que a diretoria queria, e você conseguir conquistar a Copa do Brasil e Libertadores, sem dúvida alguma vai ser difícil a gente ver isso no futebol atual novamente, porque hoje em dia você conquistar o título sem planejamento é algo muito difícil, muito difícil. Só que o Dorival ele veio com as ideias simples dele, conseguiu colocar Pedro e Gabigol para jogarem juntos, isso é um fator muito importante, que ninguém tinha conseguido fazer e ele conseguiu fazer, e ele fez um Flamengo no 4-4-2, muito funcional, muita intuição também, muita qualidade nesse entrosamento, contou, como a gente disse aqui, com essa dupla de ataque, sendo solidária uma com a outra, porque em fazer o Gabigol entender que ele vai jogar ao lado do Pedro e não ser o goleador, também era algo difícil, e o Dorival conseguiu manter esse elenco muito unido, porque muitas vezes o tático e o técnico é muito importante, mas a gestão de grupo também é essencial, e tudo que a gente viu com o Vitor Pereira, com o Sampaoli e depois com o mesmo elenco, um elenco muito parecido, mostra que o Dorival não só foi bom dentro de campo, mas também fora dele. E a gente separou um trecho da entrevista do BAP, criticando a postura da atual gestão. Lembrando que essa foi um ao vivo, né? Uma live feita para o nosso querido Vene Casagrande no seu canal Vene Casagrande. Aliás, foi um sucesso aí a entrevista dele, sempre muito competente, Vene. Vamos ver esse trechinho aí da entrevista. A presidência não pode usar o clube como se fosse dele, com as suas decisões, independentemente do que vai acontecer no futuro. Isso é inaceitável. Esse é um dos problemas, é que o Flamengo elege um presidente e que, em alguns casos, o cidadão acaba agindo como um rei, como se não houvesse amanhã. Foi proveitosa a entrevista, né, Vene Casagrande? Foi maravilhosa, graças a Deus está repercutindo bastante. Olha, na íntegra tá lá, hein, gente, no canal do Vene Casagrande no YouTube. Quer assistir tudinho? Vai lá no YouTube, bota Vene Casagrande e vai ter a entrevista lá. Foi 1h15 de entrevista e, obviamente, vou fazer com os outros candidatos também, até para ser bem justo. Uma sabatina. Né? Uma sabatina, exatamente. E o BAP, assim, eu vou ser sincero, dando a minha opinião aqui, eu acho que o BAP está certo. Eu não acho justo uma diretoria chegar e assumir esse contrato longo, sendo que eles sabem que vai ter uma eleição daqui a 2 meses. Não faz o menor sentido fazer isso. E eu penso nisso não só com o treinador. Por exemplo, o Gabigol. Há um grande debate se o Gabigol tem que renovar ou não. A atual gestão não tem mais que se meter nisso. Daqui a 60 dias tem um pleito. Eles não têm que assumir essa responsabilidade. O que era para ter sido feito, já foi feito. A verdade é essa, eles não podem chegar e renovar o contrato com o Gabigol, exemplo, dando 3 anos de contrato para o Gabigol, sendo que daqui a 2 meses tem uma eleição e eles não sabem se a situação vai vencer ou não. Porque a situação pode pensar a mesma coisa que pensa o atual presidente Rodolfo Landim e isso não tem nenhum problema. Eu concordo plenamente com o que o BAP disse aí. Eu acho um absurdo. E outra, supondo que o Felipe Luiz, quando sentou à mesa com a diretoria do Flamengo, tenha dito o seguinte: não, eu aceito assumir essa responsabilidade desde que me dê um contrato válido até dezembro de 2025. A diretoria tem que chegar e falar: não, Felipe Luiz, a gente não pode fazer isso. Se você quiser assumir essa responsabilidade, você tem que ficar até dezembro e depois da eleição você vai ter a sua situação definida. Isso vale, repito, para qualquer funcionário atualmente do Flamengo, seja treinador, seja jogador. A atual gestão já fez tudo o que tinha que fazer. O Marcos Braz ele não pode chegar e renovar o contrato do Gabigol, independentemente do salário, independentemente do tempo de contrato. Essa decisão é da futura gestão. E aí a eleição vai decidir no dia 9 de dezembro.
E olha só, Pedrosa, o próprio Vene Casagrande falou isso aqui quando chegou com o contrato. Primeiro eu ia ser interino, não ia, ficou aquela dúvida, depois eles mesmos falaram, não, gente, ele é treinador do Flamengo. E um treinador com um contrato que não termina só em dezembro. Sim. E a gente sabe que não é o caso do Flamengo hoje. O Flamengo não tem loucuras financeiras, né? O Flamengo faz o que ele consegue alcançar financeiramente. Agora, o que a gente sempre viu foram problemas em gestões por ser um triênio em clubes, né? Os clubes geralmente, não todos, mas geralmente são 3 anos em que ele fica. O meu triênio está acabando, eu sou presidente, eu vou deixar um monte de coisa. Eu vou renovar um monte de contrato, eu vou renovar o treinador. Isso não é o certo, Pedrosa. Não é proibido, perfeito? Mas não é o certo, né? Não só dentro de campo, mas também fora dele. Você vai assinar um contrato de patrocínio longo, como aconteceu, por exemplo, na época do Alexandre Campeiro, ele assinou um contrato longo com a fornecedora de material esportivo e a próxima gestão ficou de mãos atadas dentro do Vasco da Gama. Você não pode fazer isso, porque você está onerando o clube. E você está onerando também o poder de gestão da próxima diretoria que vai chegar, porque ela tem o direito de tomar decisões. Aí depois ela vai ficar sendo cobrada por coisas que foram feitas no passado e que ela nem tinha culpa. Então eu acho que tanto o treinador, quanto o jogador, quanto o patrocinador, nada disso deveria ser de contrato longo. Se você quer manter o Felipe Luiz, a não ser que você coloque uma cláusula de rescisão de a nova gestão pode rescindir seu contrato a qualquer momento. Aí é uma coisa que você protege o clube de uma forma geral. Agora, assinar contratos longos no final de gestão, para mim isso é completamente errado. Inclusive, Ferrandinha, nesse mesmo trecho eu questionei o BAP sobre a continuidade do Felipe Luiz, porque ele pode muito bem, caso ele vença o pleito, ele decidir pela saída do Felipe Luiz e, exemplo, trazer de volta o Jorge Jesus. Ele pode decidir por isso. E aí ele disse que não garante a permanência do Felipe Luiz, e tá certo ele dizer isso. Você não pode garantir. Você não sabe como que será o desempenho do Felipe Luiz. Você falou da multa? É alta ou não? Eu não sei o valor da multa, mas a atual gestão, leia-se Marcos Braz, garante que a multa é bem baixa. Independentemente do valor da multa. Não é justo você colocar uma multa para a futura gestão pagar. E aí, muitos torcedores criticando a declaração dele, dizendo, não garantiu o Felipe Luiz, isso é um absurdo. Gente, não é porque Felipe Luiz teve 2 jogos bons, com 2 vitórias, que agora ele dá super certo, é o novo Jorge Jesus, também não é assim. A grande verdade é o seguinte, se ele tivesse falado isso depois de 2 derrotas de Felipe Luiz, estava todo mundo elogiando a declaração dele. Então não adianta ser engenheiro de obra pronta. Eu acho que o candidato, independentemente seja o BAP, Maurício Gomes de Matos, ou até mesmo o Rodrigo Duns, que é o candidato da situação, eles não têm que garantir a permanência do Felipe Luiz. É errado quem deu um contrato longo para ele, sabendo que daqui a alguns dias tem uma eleição presidencial e aí vai ser decidida a nova gestão no próximo triênio. É porque dentro da cabeça do torcedor tem a paixão, né? E a paixão ela é sempre imediata, tudo o que está acontecendo agora, né? O passional é por aí que funciona. Mas se você for parar para pensar fora com a sua cabeça, aí para você que é torcedor do Flamengo, fora da sua cabeça clubista, e assim, um recorte de 2 jogos apenas, ele pode ser campeão de tudo ou ser campeão de nada, mas não é assim que deveria funcionar. A outra gestão também não ia gostar de estar assumindo agora, porque se a gente for parar para pensar, não é um treinador que está desde o ano passado, desde o início do ano e assinou 2 anos. Não, é um treinador que entrou há 1 semana atrás. E aí você tem um treinador que entrou há 1 semana e você botar um contrato que termina no ano que vem, realmente é algo muito injusto, vamos dizer, para quem recebe. Mas isso também é muito natural, hein, Lucas Pedrosa? A gente está valorizando esse assunto por aqui, porque a gente tem que comentar, tem que debater, mas isso é tão natural, a gente já viu isso diversas vezes em troca de presidência em todos os clubes do Brasil. Mas tá errado. Tá errado, eu diria até que é antiético com o seu concorrente, porque o Felipe Luiz, você não tem garantia de nada, como você disse. A gente só vai poder avaliar o trabalho do Felipe Luiz, nem mesmo se o Flamengo não for campeão com ele esse ano, o Felipe Luiz está vindo mais como um salva-vidas do que qualquer outra coisa. É claro que eu não estou questionando aqui a qualidade dele como treinador ou não. Eu estou falando que daqui a 2 meses não vai ter como definir se o Felipe Luiz é um bom treinador ou não. Ele deveria começar um trabalho, ele deveria ter tranquilidade para montar o elenco. Nenhum técnico pode ser definido em 2 meses, se ele é bom ou ele é ruim. O que o Felipe Luiz está tentando fazer, repito, é salvar a temporada do Flamengo, que até o momento aqui é uma temporada ruim. É uma temporada ruim para os investimentos que tem, para o tamanho que tem o Flamengo. Então, mesmo se ganhar, o Felipe Luiz não vai ser o melhor. E mesmo se perder, ele também não vai ser o pior. Não tem como definir um treinador em 2 meses. Quer um exemplo? No próprio Flamengo, o Tite chegou na temporada passada nesse mesmo tempo. Ele chegou em outubro.
E a gente aqui, a gente conseguia definir se o Tite estava fazendo um bom trabalho ou não? Não tinha como. Não tinha como. A gente mesmo falava, tem que esperar, iniciar a temporada, fazer uma pré-temporada. E aí sim a gente pode avaliar o trabalho do Tite. E eu vou pensar a mesma coisa, independentemente se o Filipe Luís seja campeão da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro. Não vai ter como a gente ficar avaliando se o Filipe Luís vai ser um bom treinador ou não para 2025. É esperar, o tempo dirá. Só que, repito, não é justo com a futura gestão você dar um contrato longo, porque a futura gestão, seja o BAP, seja outro candidato, pode já ter um treinador em mente e querer colocar esse treinador. Eles têm esse direito. Eu estava conversando com um grande amigo rubro-negro, o Gelinho, até meu vizinho, e aí ele estava falando, cara, a diferença hoje que eu vejo, Pedrosa, em relação ao Flamengo e ao Botafogo, nesses últimos anos, né? Os dois têm um bom elenco, os dois têm grana, né? E na hora de fazer o seu investimento, a gente vê um clube na moda antiga, né? Que é como o Flamengo, eles vão lá, fazem escolhas, umas dão certo, outras não. Isso para tudo. E um clube em que tem um scout, que tem um setor para pensar naquilo, inclusive na parte do treinador. A gente já falou aqui nas escolhas do Botafogo, nessa era do John Textor, só o Thiago Nunes não foi escolha dele. Todos os outros foram escolha dele. E mais, ele fala, eu quero um treinador que ponha o time pra frente. Ele escolhe ter um perfil e vai e ataca esse perfil. Não foi isso que a gente viu nas escolhas desses treinadores que estão aqui, que são escolhas feitas talvez mais de forma mais aleatória. Eu não sei qual é a palavra que a gente define isso, Pedrosa. Como é que a gente define como são feitas essas escolhas? Pode ser aleatório, porque assim, eu repito... E se a gente chegar agora numa nova gestão do Flamengo, em que vai ter uma nova postura nas suas escolhas? Aí já é diferente. Eu posso tentar definir? Pode. Pra mim é sem critério. Sem critério, pode ser. Isso. Era assim que eu posso definir. É porque, na verdade, a diretoria do Flamengo, ela sempre apostou, repito, com essa sombra que deixou o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus deixou uma sombra, por mais que a campanha dele tenha sido histórica, todos os técnicos que assumiam o Flamengo tinham a sombra do Jorge Jesus, não só pela diretoria, mas também pela torcida. Elas não tiveram o suporte, muitas vezes, de quem estava comandando. Gente, tiveram um soco na cara dentro do CT. Então, assim, a gente ficar culpando só os treinadores não faz sentido. A gente tem que culpar a bagunça que foi o Flamengo em muitos momentos nessa diretoria. E que a diretoria do Flamengo sempre buscou um treinador para quê? Para blindar o futebol, para blindar o elenco e fazer o Flamengo ganhar novamente. Já falei aqui, para mim, a escolha do Tite, ela foi uma escolha correta. O Flamengo não errou nessa escolha. O trabalho dele ter dado errado não quer dizer que naquele momento ele errou na escolha. Tinha um grande treinador que tinha acabado de sair de 2 Copas do Mundo, que estava livre no mercado, o Flamengo foi lá e buscou. Só que a esperança dessa diretoria era novamente ter um Jorge Jesus 2.0 para poder blindar situações que a própria diretoria não consegue corrigir. Mas para mim, teve erro de planejamento no início da temporada, não só na questão esportiva, quando você prioriza o Campeonato Carioca e, repito, caga para a fase de grupos da Libertadores. Teve erro de planejamento na janela de transferências, quando o Flamengo só foi correr para a janela no fim de agosto, e enquanto o Botafogo, como você citou, já estava em julho com os seus reforços. Então, assim, eram muitos e muitos erros que não tem a ver só com o técnico, tem a ver com a diretoria. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Saiu esse burburinho hoje aí, eu não sei o motivo, eu não sei se é para disturbiar alguma coisa, mas o assunto do momento é que o Marcos Braz, vice-presidente, né, falou que tem grande chance sim do Gabigol permanecer no Flamengo, tem grande chance do Gabigol renovar com o Flamengo. E aí eu te pergunto, depois de toda essa treta, depois de tudo que aconteceu, não só com o treinador Tite, mas sim com a diretoria, aconteceu sim treta de Gabigol com a diretoria, né, nas renovações, não aceitaram, ele agora poderia assinar um contrato, né, para um pré-contrato, porque a partir do meio do ano, quando deu em julho, né, ele pôde assinar um pré-contrato com outra equipe, ninguém sabe se ele assinou ou não tem essa informação, e causou-se todo aquele desconforto, né, entre a diretoria e o Gabigol, e renova e não renovar, queria renovar e outro não, uma parte renovaria e outra parte não, então tem tudo isso aí. Mas e agora? Agora saiu, né, o Marcos Braz falando que pode sim haver uma renovação de contrato com o Gabigol. Mas na sua opinião, vocês acham que é um acerto do Flamengo? É a parte assertiva do Flamengo renovar com o Gabigol? Ou vocês acham que já está na hora do Gabigol alcançar novos ares e ir para uma nova casa? Já deu o que tinha que dar no Flamengo, agradecer, já é ídolo do time do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!